Aí está! Bom dia, pessoal. Sábado. Se cancelar agora é porque. Aí está, bom dia, pessoal. Sabadão de feira, 11 de outubro de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 20 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento aqui mesmo na Amapá. Vamos dar. Tô com as minhas costas. Que vídeo começou atravessado esse? Puta que pariu, sabe? Eu não vi o nome do passageiro, só um pouquinho. Caroline, enfim, comecei a gravar quando eu tava indo buscar o rapaz ali na Nonoai para levar pro Mãe de Deus. E daí ele cancelou, cortou o primeiro take. Daí comecei o segundo take. Daí eu comecei a falar de novo. Tocou de novo a corrida dele. E eu tô indo buscar ele pela segunda vez. E ele cancelou pela segunda vez. E agora eu comecei o terceiro take com vocês. Tocou a Caroline quando tava passando por ela. Agora cortou porque tem o aviso de cheguei. É nessa aqui, ó. Não sei se ela tá no beco ou se ela tá nessa casinha aqui. Só manobrar. E agora pro Clínicas. Vai, começamos agora? Mas claro que a Caroline não tá pronta, é óbvio, né? Mas eu vou esperar. Eu já tô uns 10 minutos fazendo raiva, recusando desaforo e me movimentando pra buscar o cara lá na Nonoai e ele não me querendo. Provavelmente é porque eu tô longe. Cheguei. Oi, diz ela. Oi, o quê? Sou teu amigo? Não sou teu amigo? Tá ali ela. Chegou. Bem rapidinho. Oi, Caroline. Bom dia. Vamos ver se conseguimos começar o vídeo de hoje então. Aí está, bom dia, pessoal. Sabadão de feira, 11 de outubro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 45 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, agora sim, né? Meio tumultuado, por isso que eu não gosto de começar sem corrida, porque dificilmente eu consigo um minuto de sossego para falar, né? A não ser que eu esteja buscando passageiro, foi o que eu tentei, mas o cara cancelou. Já tocou uma outra corridinha aqui, eu larguei a moça ali, não deu 10 segundos, tocou. Pegar no Alcides Cruz, uma curtinha, 10 pilinhas pra Avenida Ipiranga. Diz 1.800. 1.800 seria na frente do Dornelles, porque o Dornelles é 1.801. Só que na frente do Dornelles eu acho que só tem o que um dia vai ser a Rede Pampa, né? Porque não tem nada ali que eu lembre. Ah, tem aquele lugar lá do albergue, né? Ah, pode ser no albergue então. Enfim, tô indo buscar passageiro aqui no Alcides Cruz, levar uma viagem curtinha, 10 pilinhas e pra cima deles e ferro nelas. Sabadão, calor, então começou o verão em Porto Alegre. A temperatura já tá fazendo 26, 27 graus por aí. E essa é a previsão pro dia inteiro. Tempo seco, véspera do Dia das Crianças, né? Então eu imagino que vai ter movimento diferenciado hoje. Não tem jogo de futebol esse final de semana, porque nós estamos em meia data FIFA, né? Isso significa que não vai ter nem lá, nem cá, nenhuma aglomeração diferenciada. Então essas pessoas vão se movimentar pela cidade. E eu prefiro assim, sinceramente. Deve ter show no Araújo à noite. E isso é só um detalhe dentro de um contexto. É assim que tem que ser um dia de sábado, dia de final de semana, para se trabalhar. Quente, temperatura boa, céu azul e é isso. Então bora aproveitar essa possível demanda, né? E buscar o meu para pagar as minhas contas. Véia afiada, sabe aquelas véias afiadas que falam mal de tudo que passa na frente? Ah! Por que sai de casa, né? Ó, 31 pra onde? Atiro Superti. Boa, buscar onde? Doutor Flores, vamos dar.
Nossa, temos que se atirar na frente de todo mundo pra pegar a direita na Praça 15 ali. Pegar a Andréia, levar lá pra minha banda lá, Tiro Supert. 31 pilinhas. Não vi quanto tempo, mas agora não deve dar mais que 30 minutos, né? Enfim, só pra comentar então, larguei o rapaz, era na Excelsior Pneus lá na Ipiranga. Fui buscar o carro que ele deixou pra trocar os pneus. E depois peguei na sequência já em seguida uma véia afiada, veio falando mal de tudo, sabe? Tudo, aquela não sei o que. Falou mal do ônibus que acessou a Mauá, falou mal do rapaz que estava estacionando na Leonardo Truda, falou mal do colega que parou pra... Errado, é verdade, né? Parou errado, mas enfim. Parou pra desembarcar em cima da faixa de segurança. Falou mal de tudo. Primeira passageira bloqueada com sucesso, agora tô aqui bem no meio do centro histórico. Agora que eu me dei conta, né? Véspera do dia das crianças, só podia estar assim. Lotado de pedestres, de pessoas comprando provavelmente presentes para suas crianças. Meio-dia e 8, buscar a André então aqui na Doutor Flores. Vamos junto ali. Eu gosto de mostrar essa região. Eu já falei algumas vezes que eu gostaria de ser aqui no centro. Eu gostaria de ser uma bola de boliche e que todos esses pedestres que passam se atravessam na frente. Na verdade, eles não são errados, né? Eles não estão errados de estar atravessando aqui no meio da rua. O errado é quem permite que carro passe aqui. Na minha opinião, isso aqui tinha que ser tudo fechado para pedestre mesmo. Toda essa região entre a Júlio de Castilhos e a Salgado Filho. Não tinha que ter carro aqui dentro. Deixa os pedestres se divertir, né? Mas não permitem, daí fica esse constrangimento. Um querendo passar por cima do outro, um buzinaço às vezes. Não tô desviando porra nenhuma, tchê. O estagiário me dizendo que eu tô desviando o caminho. Ele queria que eu fosse lá pela Coronel Vicente. Cheguei até a me emocionar. Mas enfim, só pra concluir meu raciocínio e tu não me chamar de louco. Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja, né? A minha ideia é que eu fosse uma bola de boliche e que todas os pedestres fossem pinos, né? Pá! Pra dar no meio. Mas sem machucar. Só pelo entretenimento. Só pela brincadeira. Só pela diversão. Mas na realidade não é essa, né? Eu sou um motorista num veículo automotor. E se eu encostar numa pessoa dessas, com certeza vai dar merda, né? Com certeza vai dar merda. É só uma brincadeira, tá, pessoal? Por favor, bons ouvidos pra isso. Agora só tem que achar a André aqui na Doutor Flores. Eu vi que tá na esquina com Andradas, lá em cima. Pra levar lá pra Vila Nova. Vou voltar pra Zona Sul. Boa corrida por horário. Boa. Agora são 12h11. Chega lá num horário que normalmente tem dinâmico. E já com chance de pegar uma corrida emendadinha pra voltar ele pra cá ou ir pro raio que o parta. Tá mais 15 no centro. Quase toda a cidade tá mais 15 e eu tô no limbo na Vila Nova. Eu pensei isso. Eu juro pra vocês que pensei que pudesse acontecer isso. Porque durante muito tempo mesmo, é isso que acontecia no sábado entre meio-dia e 2 da tarde. Dinâmica forte valendo na região central. Só que já faz um bom tempo também que o estagiário tá cagando pros nossos planejamentos. Agora são 20 para 1 da tarde. A corrida veio perfeita. Peguei lá as duas senhoras. Por sinal, tá aberta a temporada de falar mal de passageiro fedorento nesse canal. As duas super educadas, super queridas. Porém, não sei se as duas ou uma delas, um fedor de suor, de caatinga inacreditável. O cheiro, na verdade, era um cheiro de tudo, sabe? Tá calor. Pessoas estão caminhando, estão suando e provavelmente não se precaveram antes de sair de casa, né? Mas enfim, a viagem veio lisinha, bonitinha, gostosinha. Não passei raiva na Padre Cacique e na Borges de Medeiros, lá por causa da tranqueira. Hoje é de volta fechada, né? Normalmente dá uma tranqueira na frente do Beira-Rio e eu sempre passo raiva e evito fazer Zona Sul também por isso. Eu cheguei aqui, o mapa tá tudo estourado, mais 15. E eu aqui no limbo da Zona Sul. E não toca nem pra andar merda, como vocês podem perceber. Ah tá, eu tô só no Comfort, é verdade. Mas mesmo assim. Ah, que merda. Só no nosso. 20 para 1 da tarde. Só pra não passar batido, fiz uma corridinha ali da Vila Nova aqui pra Ipanema.
Trouxe uma senhora faladeira. Ah, quer dizer que eu tô num Uber instagramável? Instagramável é muito pra mim, senhora, falei pra ela. Instagramável é muito. Não, se tem uma coisa aqui é que eu não sou instagramável. Como assim? Instagramável é aquele cara que só tira foto bonita pra aparecer. Não é meu caso. Ou tô errado? Sem nenhum juízo de valor. Mas o que eu queria dizer é sobre essa questão da dinâmica, que eu fiquei puto antes porque eu achava que tava perdendo. Porra nenhuma. Uma viagem que não deu 10 minutos. Peguei ali, desci a Decofal, pá, cheguei. Larguei aqui no barzinho, vim almoçar com o filho, por sinal. O dia tá maravilhoso pra nossa praia aqui. Bem praia mesmo, sabe? Pra quem não conhece, Praia de Ipanema, aqui na zona sul de Porto Alegre, na beira do rio, céu maravilhoso, enfim. Então ali, vai almoçar no barzinho e tal. E... não é sobre o que eu queria falar. Ah, sim, é sobre a dinâmica. Viagem não deu 10 minutos. Agora são 15 para. Agora são 5 para 1, era 20. Deu 15 minutos daquela hora que eu falei com vocês até agora. E o mapa já tá todo cinza, morto, né? Aqueles mesmos mais 15 que tinha em toda a cidade, não existe mais, desapareceu, assim como quem vai a merda. Eu fico pensando, será que era só pra mim que tava aparecendo aquilo? Pra eu voltar correndo pra região central e me chamar que nem um idiota? Eu pensei agora também. Ainda bem que não fiz isso. Passou pela minha cabeça pegar a cavalhada e vazio em direção ao Barra, que no Barra já tinha dinâmica. Eu disse, não vamos vazio, vamos deixar tocar, e tocou. Essa corridinha pra Ipanema, pensei, mas é no contrafluxo que eu tô desejando, né? É contra o que eu tô desejando. Não me arrependi, tá tudo certo. Então, tô rodando vazio agora, tô só no Comfort. Vou deixar só no Comfort por enquanto, até me arrepender. Vou parar nesse posto aqui pra mijar e esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Fazia tempo que eu não pegava uma prioridade. Fazia tempo que eu não fazia X também. Aliás, não, já fiz hoje. A primeira foi X. E agora vamos de prioridade, né? Uber prioridade, pra quem não sabe, é uma subcategoria do Uber X, digamos assim, onde o passageiro tem a oportunidade de oferecer mais. Oferecer mais pro motorista. Mas essa coisa tá boa, sabe? Até me surpreendi. Tá pagando melhor que Comfort, talvez. Só que eu tenho que buscar 3 km, esse é o problema. Tocou então, agora são 1h06. Olha quanto tempo eu perdi, 10 minutos passando raiva ali, quase o tempo inteiro. Só olhando pra tela do celular com Comfort, só o Comfort habilitado. Tocou uma pra pegar no Zafari pra levar pra Ípica. Me recusei. Não vou no Zafari nessa hora. Bem capaz. Deve ter um carrinho cheio de compras. E daí depois que eu liguei X, primeiro veio aquele balde de merda, sabe? Aquelas corridas que estavam tudo trancadas, esperando alguém. E daí depois de uns 3, 4, 5 minutos só de merda tocando no X, veio essa corridinha 30 pilinhas pra pegar aqui em cima na Vila Nova, Jardim Vila Nova, pra levar lá pro Centro Histórico, Sarmento Leite, se eu não me engano. Tá ok, nada demais, né? Mas tá melhor do que o X, pelo menos, né? E muito provavelmente parecido com o Comfort. Olha esse cara ali, ó, que é motorista do dia a dia em Porto Alegre, ó. Eu tô acostumado com esse cara aqui, ó. Não consegui. Um pedinte desses, que ele ficava na saída do túnel, lá na frente da fundação. Sarmento Leite, por sinal, pra onde eu vou levar o passageiro. E ele ficava lá e de vez em quando ele brigava com quem não dava dinheiro pra ele. Tá aqui em Ipanema. Exportaram ele pra Zona Sul, provavelmente. Só pra dizer que não falei de Flores, 20 pilas Iguatemix pra pegar no Aureliano. Tá, dá pra ir, esse horário ainda dá pra... Não vou ir pro Iguatemi. Não, Iguatemi no sábado é certo que... E 20 pila tá pouco. 20 pila tá pouco pro Iguatemi essa hora. Eu não gravei o dia de ontem. Não sei se vocês estão percebendo como tá confuso o dia de hoje. Que graças a Deus tá tocando bastante. Então fica difícil de parar e falar e desenvolver o assunto e trazer tese, raciocínio. Gostaria até mais tempo. 11 pila pra onde? 24 de maio, pegar na Vigário. Agora perdi o retorno, não vou subir aqui.
Deixa eu parar em algum lugar para falar com vocês rapidão sobre a questão dos carros, né? Ontem eu recebi no grupo de WhatsApp, mas eu acho que veio no aplicativo. Veio no aplicativo do estagiário também. Parar aqui. Parei de quando estou esperando o passageiro, na entrada de garagem desse prédio que tem do lado do posto aqui. Tô aqui na Loureiro da Silva, deixei o rapaz ali na Nerds. Veio jogar RPG com os amigos, provavelmente. Então ontem veio ali uma notificação do aplicativo informando que a partir de 2026, virada do ano agora, daqui a 2 meses e meio, sei lá quando, uma atualização na lista do carro e tal. Daí, por exemplo, o Logan vai cair do Comfort, que eu acho um absurdo, na minha opinião. E entre outros exemplos, o Basalt, que aquela SUV grandona da Citroën vai cair do Black. E pega um monte de gente desprevenido, né? Porque, por exemplo, o Giovanni 51, né, que tem perfil no Instagram e tal, acabou de comprar um Basalt. Inclusive falou lá no podcast dos guri lá e tal, todo bobo. Conseguiu comprar, enfim, tá feliz da vida. Pra fazer um up, né? 20 pila pra onde? Bourbon Country. Tá, Bourbon Country dá pra levar. Bourbon Country dá pra levar, é pela rua, né? Não preciso me enfiar dentro do Iguatemi. O problema é se enfiar dentro do Iguatemi. É a mesma região, é o mesmo valor, só que eu não preciso entrar dentro do shopping. O Bourbon Country, no caso. Pegar na Lime Silva, fazer o retorninho aqui pelo posto, né? Se vocês disserem que viram no meu canal, eu apago o vídeo, tá? Isso aqui é proibido, dá multa. Se o agente te pegar, tu tá fudido. Tá dando 6 minutos pelo Waze, porque ele queria que eu fizesse a borboleta lá nos açorianos. Mas agora provavelmente vai atualizar para uns 3 minutos. É só seguir reto aqui, pegar a República à esquerda, depois a esquerda de novo na Lime Silva, pegar a passageira para levar, que eu não vi nenhum nome. Tá, então vamos falar sobre a questão desses carros aí, tá? Então você deve ter recebido a notificação, ou deve ter visto alguém falando sobre isso nas redes sociais. Eu vi vários colegas falando a respeito, cada um dando a sua posição. E a minha é talvez a mesma da grande maioria. Tipo, é um absurdo no meio do caminho os caras trocarem as regras do jogo. Deveria ter direito adquirido, por exemplo, né? Ou seja, uma vez que tu tá no Comfort dentro, ou no Black, que seja, dentro daquela janela do ano, né? Esse teu carro não pode sair, não deveria sair, por exemplo, porque tem muita gente que sim, que vai lá e investe. No caso do Giovanni, eu estava falando antes, vai lá e investe, troca de carro para fazer um upgrade na carreira, no serviço, na categoria, e 2, 3 meses depois vão lá e puxam o tapete dele. Então essa é a minha opinião. Eu acho uma grande filha da putagem trocar a regra do jogo com o jogo em andamento, né? Da mesma maneira que o estagiário faz isso o tempo inteiro, troca, muda, inventa nova regra, enfim, né? E sempre é só no nosso. Invariavelmente é só no nosso. E agora eu queria dar um conselho, aproveitando esse gancho, então, e daí uma outra opinião minha sobre a questão do carro próprio. Mais uma vez, para mim, isso aí reforça a minha tese, que eu tenho já há um bom tempo, de que não vale a pena investir R$1 para fazer aplicativo, né? Da prova aí o Giovanni, por exemplo, foi lá, trocou de carro, né? Eu não sei exatamente qual foi o investimento que ele fez, mas ele comprou um carro mais caro que ele tinha e agora ele não sei o que vai fazer, não sei, não conversei com ele pessoalmente, não sei. Mas assim como ele, tem vários casos aí, provavelmente, que o pessoal que foi lá, trocou de carro para fazer uma categoria melhor, ou do X pro Comfort, ou do Comfort pro Black, e agora ficou em pé. Porque não foi só o Basalt que caiu alguns outros. Cardian, por exemplo, caiu, vai cair. O Logan, que eu acho que no Comfort é um exemplo mais popular entre os carros que vão deixar de atender. Enfim, né? Dá uma olhadinha lá. Então, a minha opinião, não invista R$1 para fazer aplicativo. Na minha opinião, se tu quer ser motorista de aplicativos como atividade principal, na minha opinião, tá? Daniel Leal da Costa que tá falando isso. Alugue um carro, procure uma locadora. Eu sei que o preço tá caro pra caramba. Tá caro pra caramba. Mas alugue um carro. Porque esse tipo de coisa não vai acontecer no locador, né? Tu não vai simplesmente... Esse problema é da locadora, que tu vai lá, se acontecer isso, tu vai lá e vai trocar de carro, vai devolver o carro, enfim, vai correr atrás de um que seja mais interessante pra ti. Mas o prejuízo não é teu, né?
O investimento que tu fez lá, não, a falta dele, enfim, né, não é teu, é da locadora. Mais uma vez reforça isso, porque muitos colegas investiram e agora de alguma maneira se deram mal. Eu prometi pra mim mesmo, não vou falar que eu fui no Iguatemi buscar passageiro. Não vou falar, eu me nego a contar essa história. Mas sim, eu larguei no Bourbon e tocou na sequência pra buscar na principal do Iguatemi, pra trazer aqui pra Andaraí. Só fui porque tava boa a corrida, 12 pilinhas. Tava boa. Eu acho que perdi uns 20 minutos pra fazer a corrida, 10 lá dentro. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Impressionante. Mas por que eu tô falando então, que resolvi contar? Porque a senhora me colocou na parede, né? Não, eu quero ver no teu vídeo, tu vai ter que contar isso que aconteceu, não sei o que. Eram 4, né? Uma senhora, um casal e uma outra senhora. 2 senhoras e um casal. O casal, ela gravidinha, a moça gravidinha. A senhora que veio sentada aqui na frente comigo, provavelmente a mãe dos dois ali, não sei. E a outra talvez a outra mãe, não sei, não vem ao caso, não interessa, mas eram 4. Daí quando eu cheguei pra buscar, tipo, eles invadiram quase que simultaneamente, parece um shark attack, sabe, no carro. Mas foram muito rápidos pra entrar. Eu não consegui nem pensar em quantos passageiros era quando vi a véia tava sentando já na minha bolsa d'água, que fica aqui do lado, ó. Aqui do meu lado tem uma bolsinha de água. E daí ela foi sentando, calma, eu fui calma, até que tive que dar um grito, só um pouquinho, senhora! Te acalma, merda! Te acalma! Só faltou, sabe? Vem sentando, vem falando alto, não sei se é bom. E bem... eu não vou falar a cidade, mas é uma cidadezinha aqui do interior. Um sotaque bem gringo de fora, sabe? Eu não sei se é boa tarde ou se é bom dia. É bom dia pra ti ou é boa tarde? Eu olhei assim, mas são 12h08. São 12h08. É boa tarde, né, senhora? Tudo bem, eu não almocei ainda, mas é boa tarde, vamos combinar, tia. Mas daí tá. Conversa vai, conversa vem. E esse diário? O que é esse diário aí que você fala? Você tá contando, você vai falar dos loucos lá de... Quase que eu falei o nome da cidadezinha. E eu respirei fundo. Não vou falar de ninguém, senhora. Não falo mal de passageiro. Mentira! São os takes, por sinal, que mais dão audiência. Não precisamos almoçar no sol, né? Deixa eu manobrar aqui. Enquanto eu manobro, vou mostrar uma cena pra vocês. Passei muitas vezes aqui nesse posto mesmo na minha vida. Eu não sei o motivo. Agora fechou a tampa. Mas coincidentemente também é um Focus, porém sedã, não é do mesmo modelo que o meu. Aqui esse Focus Prata. Ele tava enchendo a água do radiador ali, não sei exatamente o que aconteceu. E aqui era um posto que durante muito tempo eu parei com muita frequência. E sempre naquela época que eu parava aqui, tô falando aí de 2017, 18 eu acho, né? Sempre que eu verão de 18 e 19. Sempre que eu parava aqui, eu completava água, até que um dia a junta foi pro saco, né? Estragou o carro, aquela coisa toda, enfim. Entenderam do que eu tô falando? Não entenderam? Desculpa, isso aí é pros antigos, pra quem me acompanha há muito tempo. Então deixa eu concluir o assunto. Agora são 12h25, parei então no posto aqui Ipiranga, que tem na João Varig. Depois que eu deixei aqueles 4 lá do interior aqui na Andaraí, a véia que sentou na minha água, por exemplo. Agora eu vou almoçar. E eu queria concluir o assunto sobre essa questão dos carros, né? Olha, se não tivesse sido eu que fiz isso aqui, eu diria que isso aqui é uma carne assada picotadinha da melhor qualidade. Mas não é? Eu fiz na panela mesmo. Entrecô suíno. Porco.
Então, só para concluir o assunto, não sei se eu vou conseguir concluir o assunto na verdade, sobre essa questão dos carros, tá? Primeiro que mudar a regra no meio do jogo, para mim isso aí é, né? Mas eles conseguem, né? Mas eles conseguem porque eles não nos devem nada, não nos devem satisfação, a gente não tem direito nenhum de reclamar. Aceita, aceita. Não aceita, não tem quem aceite. E aí eles vão brincando com essa história de, né? Vão jogando com essa irregularidade, essa questão, enfim, não somos regulares, não somos, não temos vínculo nenhum, não temos nada que nos segure, nada que nos garanta. E aí vão mudando o jogo, troca ali, troca aqui, muda o Pro, depois muda o carro, agora vai mudar a dinâmica. Nos próximos dias já vai mudar a tela. Não sei se é dinâmica, vai mudar a tela ali, vai ficar por minuto. Em vez de dizer valor que tu vai ganhar, tu vai dizer quanto minuto vai demorar. Enfim, umas coisas meio malucas que eles vão mudando de acordo com o que eles querem, sabe? Porque não temos nenhum tipo de regulamentação, nada, né? Mas voltando pro carro então. Falando do carro, eu sei que tem muitos chegando aqui de paraquedas querendo ser motorista aplicativo. Eu sei, toda semana tem gente me perguntando. Então a minha opinião sobre ter carro próprio ou ter carro alugado, tá? Então eu tive a experiência do Focus, que eu acabei de mostrar, que eu perdi o carro na manutenção lá em 2017, 18. Eu comecei em 17, em janeiro eu coloquei o GNV e em abril de 19 o carro morreu. Em 2 anos eu perdi um carro top de linha, porque não era para aplicativo aquele carro, era muito mais do que deveria, e porque eu não me organizei e não separei grana para cuidar dele de verdade como ele deveria, né? E eu tenho responsabilidade nisso, é verdade, muita irresponsabilidade no caso. Eu não guardei R$1 para manutenção, e cada vez que dava um problema era um Deus nos acuda. Até vaquinha aqui nesse canal rolou. Vocês lembram disso, né? Isso não me orgulha nem um pouquinho. Então, primeiro ponto, tu vai trabalhar com o teu carro, separa o que tu pagaria de aluguel uma locadora, um pouquinho menos talvez, e guarda numa poupança, numa caixinha, só para manutenção, além daquelas despesas que tu tem fixas anuais, como seguro e IPVA, por exemplo, né? Separa essa grana, não conta com ela. Sei lá, 25%, 30% do teu faturamento, separa, guarda, né? Senão tu vai perder teu carro, como eu perdi o meu. Se tu vai começar do zero, ou vou fazer um upgrade, no caso, a minha ideia, a minha sugestão, a minha dica: não faça investimento para fazer aplicativo. Alugue um carro, né? Porque todos os custos são deles, todos os custos. Tem um custo que ninguém fala nessa relação carro próprio ou carro de locadora. Por exemplo, tá? Tu tem o teu carro próprio. Daí tu fala, não sei o que, tu tá todo organizado, todo bonitinho, e deu problema sei lá, numa caixa, né? Foi o caso do Focus, né? Problema na caixa. Falar pro teu mecânico, fez orçamento, sei lá, R$4.000, R$3.000 pra tu resolver aquele problema lá, né? E tu tá lá, tu tem a grana separada, tu te organizou, só que tu vai precisar de 7 dias pra tu trabalhar, pra arrumar aquilo ali. E são 7 dias que tu não vai trabalhar. E esses, sei lá, R$2.000 que tu tiraria nesses 7 dias também é teu custo. É um valor que tu vai deixar de receber, a não ser que tu também tenha separado essa grana. Então esse custo ninguém fala, não é um custo, mas é uma receita que não entra. Esse custo de tu vai ficar parado sem trabalhar, ninguém coloca na ponta do lápis quando vai comparar o que gasta numa locadora, o que gasta com carro próprio, né? Na locadora, uma locadora grande, tá? E tem vários exemplos aí, a Cove é uma delas, por exemplo.
que tenha reposição, que tenha carro reserva, que tenha uma garantia de que se o carro der problema, como aconteceu com o Moisés outro dia, às 11 horas da noite, chama o guincho, leva para a oficina. No outro dia, ou ele está pronto, que foi o caso, né? Que era uma coisa rápida, ou eles dariam um carro para eu seguir trabalhando pelo tempo que fosse necessário. E eu não pararia de receber, não pararia de trabalhar e perder a receita do meu trabalho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sem contar que tu sabe exatamente quanto que tu vai gastar sempre. É o valor da tua semana. É um valor fixo, que tu sabe. Que tu sabe quanto que tu precisa para buscar aquele valor. Então, falei um monte de coisa, talvez não tenha dito nada, ou talvez tenha dito um monte de coisa fora de contextos, né? Fora de uma linha de raciocínio. Então, para resumir, não invista em carro para trabalhar. Se tu tem o teu e vai virar motor de aplicativo, faz o que eu deveria ter feito, que o Antônio Aires muitas vezes me falou: Daniel, vende esse Focus, compra 2K, na época lá, 2017, compra 2K, aluga um e o outro tu trabalha. Deveria ter feito isso. Talvez estivesse bem melhor hoje. Talvez estivesse com uma frotinha de 10 carros, por exemplo, se fosse bem organizado. Não sou? Não invista. Tu tem ideia de ser motor de aplicativo full time? Guarda teu carro na garagem, vende, coloca o dinheiro na poupança e aluga um carro para trabalhar. Lembrando que essa é a minha opinião, tá? Só para ilustrar, eu ainda disse essa frase ainda hoje, ó. Tá tocando aqui, ó. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Não rola o som nessa configuração que eu tô aqui. Enfim, tô aqui na Avenida Rossi, no bairro Vila João Pessoa. Depois do almoço peguei um rapaz fedorento, mais um, por sinal. Trabalho num restaurante daquela região ali, trouxe aqui pra... Deve estar no intervalo dele, penso eu, porque tá com a roupa do restaurante. E agora são 3 horas da tarde. Imagino que seja intervalo, né? Enfim. Aberta a temporada de falar mal dos passageiros fedorentos. Já abri essa temporada, né? E daqui a pouco vamos começar a discutir se vale a pena ou não vale a pena o ar-condicionado. Eu tenho preguiça de falar sobre isso, sabe? Mas eu vou falar, fazer um vídeo desse aí nos próximos dias. Um dia que esteja bem quente, pra falar só sobre o ar-condicionado. Não é possível que não vai tocar nada aqui, tia. Será que eu vou ter que sair daqui? Puta que pariu, sabe? Era pra estar melhor o dia de hoje. Se tem uma coisa que eu fiz bem até hoje, foi essa adesivagem desse carro, sabe? É impressionante como o pessoal passa comentando, apontando, dando risada. O pessoal que passa na rua às vezes com certeza não me segue, não sabe quem sou eu, mas olha assim o carro, olha pra mim, olha pra caricatura do carro de novo. E vinha vindo agora com o Douglas aqui pra Padre Cacique, bem na frente do Beira-Rio. Por um momento eu achei que tinha jogo hoje, mas não tem jogo. Daí eu fiquei pensando, será que tem algum show? Eu disse, não tem nenhum show. Mas dizia 926, e disse, não. Se o passageiro quisesse ir pro Beira-Rio, colocaria 891, né? Padre Cacique 891, mas não, eu não preciso sair daqui. Tô sem chamada, eu não preciso sair daqui. Deixa eu me colocar direitinho. Só pra falar da véia bagaceira. Daí eu vinha nessa tranqueira aí tava na Borja ainda, um pouquinho antes do viaduto. Daí passou um rapazinho, casalzinho, num Celtinha vermelho. Eu não sei se ele é Uber e tal, mas parecia ali que não tava trabalhando, porque tinha uma moça sentada na frente com eles, os dois dando risada e me olhando. E ele baixou o vidro, bem ali do lado do viaduto, na frente do McAllen ali. Não sei o que, babá, me buzinou. Tu que é o cara da véia bagaceira. Eu fiquei pensando.
Respondi pra ele assim: não sou eu. Não lembro de ter chamado alguma véia de bagaceira. Depois disso eu fiquei pensando de novo e continuo pensando. Talvez eu tenha chamado alguma véia de bagaceira, né? Eu não lembro. Bagaceiro? Sei lá. Mas enfim, ele me conhecia, isso é fato. Ele não ia tirar essa do nada, né? Depois veio um BID branco, na mesma levada, só baixou o vidro assim, aí está! Não peguei o nome deles. Sem contar outros hoje, e ontem, anteontem. 8 pila pra onde? Não, 8 pila não. Mínima 10 aqui não, queridinha. Era pra estar bem melhor, sabe? Era pra estar bem melhor. Tá um arrasto hoje. Tá um arrasto. Eu sempre longe da dinâmica. Agora eu tô aqui, tá cinza, lá no 109. Se bem que essa corrida eu vim bem. Eu vim por 23 ali da Havaí até aqui, curtinha 5 km, 23 pila. Tava com uma dinâmica 6, 7 pila, não tenho certeza. Mas já parou. Tá assim, sabe? Assim, testando nossa paciência. 10 para as 4 da tarde. Devia vindo com a família aqui pra Redenção. Ali pela Getúlio, vinha me arrastando naquela tranqueira de Menino Deus, você sabe, né? Ah, do nada eu achei que só era aqui dentro. Que vibe boa que tem aqui, sabe? Eu gosto dessa rosinha verde, Castro. Deixa eu virar aqui. Esse aqui é o nosso Central Park, pra quem não conhece Porto Alegre. Parque da Redenção. É o nosso Central Park, né? Ah, tamanho da moça. Fica só por isso, tá? Só olha o tamanho da moça. Devia vindo com a família ali pela Getúlio, passou um motoqueiro. Bebê. Já tô acostumado, graças a Deus. Já estou acostumado, graças a Deus. Graças a Deus. Eu olhei pro lado, o rapazinho todo de verde, de gás. Esse verde, qual é o que é? Essa gás verde, tá? Teleentrega de gás, o verde, eu esqueci o nome, né? BR Petrobras, pode ser? Não, azul do cachorrinho. Não, azul do cachorrinho é Ipiranga. Ah, não veio o caso. Mas é esse do verde, né? E daí, não sei o que, meu pai apontou pro capacete dele. Tava lá com o adesivão colado no capacete dele, o adesivo aqui do canal. Eu não lembro o nome dele, eu lembro de ter entregue. Eu não sei onde foi, não interessa, não veio o caso. Eu lembro de ter entregue no trânsito, assim. Lembro dele, inclusive. Não sei o nome do rapaz. Mas tá registrado aqui. Foi muito legal. Fiquei. E os meus passageiros não entenderam porra nenhuma. Eles não entenderam nada. Absolutamente nada. 4h04 da tarde. Agora eu vou ali na Andradas buscar, sabe quem? Chutem. Ah, não adianta se chutar, vocês nunca vão adivinhar quem que eu vou buscar. Só que eu tô com um problema. Eu sei que ele existiu, que foi muito importante pra nossa vida, mas eu não lembro quem ele foi. De fato eu não lembro. Tô com preguiça de perguntar pro Google. Então eu vou perguntar pra vocês. Deixa no comentário aqui. Quem foi Aristóteles? Quem foi Aristóteles? Foi um sábio, um matemático, um físico, alguma coisa assim, né? Um filósofo? Um grego, talvez? Desculpe minha ignorância. Eu esqueci completamente quem foi Aristóteles. Só sei que eu vou pegar ele aqui na Andradas e vou levá-lo ali para a rua Dona Amélia, no bairro Menino Deus. Há quem diga que é Santa Teresa, mas para mim ali é Menino Deus. Vai chover. Eu não sei, não. Parei aqui para no banheiro, aqui no posto Pegasus do Menino Deus. José de Alencar com Silveiro. Daí coloquei no modo entregas, que agora o modo pet não funciona mais, né? Daí tá, coloquei o celular no bolso e fui pro banheiro. Daí no meio do processo de despedida lá, tocou, eu disse, ué. Será que sem querer, na hora que eu coloquei no bolso, apertei Comfort ou X e eu fui ver, eram entregas, chamando entregas. Tela verde, nunca. Eu nunca fiz nenhuma corrida nesse modo entregas. Eu fiz flash várias vezes, com certeza. Fiz hits.
quando existia o Eats ainda, né? Que daí tu ia no restaurante pegar a comida e levar pros caras. Muito na época da pandemia, por sinal, eu fiz Eats. Mas o modo entregas que tem pacote envolvido, não. Daí dizia ali, pacote não sei o que, pra pegar na Droga Raia. Deve ser a Droga Raia de Getúlio, não sei. Eu não aceitei a corrida, não dei muita bola pra isso. 10 pila a corrida. Era pegar na Droga Raia e levar pra alguma das ruas da Cruzeiro, da Vila Cruzeiro. Que é aqui do lado, 3 km, 2 km. Nem era das piores, digamos assim, né? E confesso que fiquei curioso em aceitar essa chamada só pra ver como é que é o envolvimento. Mas aí eu lembrei, não precisa, né, Moisés? Não precisa, sei como é que é. Eu cheguei lá, vou bater na campainha, daí tô esperado, a pessoa vai vir, não sei o que. Como tu foi rápido, sabe aqueles papinhos? Eu parei de fazer corner shop por causa disso. Não, por causa disso não. Mas parei de fazer corner shop porque voltaram os passageiros na época da pandemia, né? Eu fazia corner shop porque não tinha passageiro e daí tinha que se virar. Mas muito por causa disso também. Tu chegava, as pessoas não estavam preparadas para te aguardar. Às vezes perdia 10 minutos esperando para entregar as compras da pessoa e tal. Enfim, passou. Agora pegar aqui a Lisiane da Gonçalves Dias. Chega por hoje, não aguento mais. Chega por hoje, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. 10h27 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Eu tô aqui na Zona Sul, Dona Zulmira, bairro da Cavalhada. A menos de 2 km do Cafofo, eu acho. 3 no máximo. Trouxe um casal com... acho que é filho deles. Aqui de um bar daqui da Zona Sul pra cá. O gurizinho se apaixonou. Já veio com... YouTube, não sei o que, bababá. Vieram me fazer uma entrevista, né? E agora desceu, ele disse, tu grava agora e coloca no YouTube, diz ele. Eu falei, sim, mas é isso que eu faço. Sobre a noite de hoje, não gravei nada de noite, né? Muita irritação. Muita irritação. Meta batida, graças a Deus. Não, graças a mim. Que consegui superar de alguma maneira o estagiário hoje. Porque assim, ó. E hoje eu me irritei com todo mundo que vocês podem imaginar, sabe? Me irritei com o passageiro, me irritei com um colega no trânsito me se atravessando na minha frente para me buzinar. Me irritei com um passageiro de novo, depois com mais passageiro. E com os elevadores, e com o mapa do estagiário, e com o estagiário principalmente. O estagiário me irritou profundamente hoje. Só tocou Comfort com o X ligado praticamente a noite inteira. Eu desligava o X, parava. E eu na dinâmica, 2, 3, 5, tudo vermelho, aquele vermelho mentiroso. E nada. Eu ligava X, primeiro vi um monte de desaforo e uma Comfortzinha que eu fazia. Eu pensei, puta que pariu. Tô me cozinhando todo esse tempo, queimando meu tempo pra me forçar a fazer essas merda. Que é isso que ele faz, né? Ele te segura até que tu cede. Trabalho psicológico assim, ó, enlouquecedor. Isso aqui é pros fortes, viu? Isso aqui é pros fortes. Isso aqui é pros fortes. Isso aqui é pros fortes. Dito isto, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo na bunda e até segunda.